Amém, glória a Deus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2. Deus nos levou a meditar em algo especialmente para esta noite. Efésios, abra sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 1 em diante. E a palavra diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco, e nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje de manhã meditei também esse mesmo texto da palavra com a igreja, e eu falei sobre o tema que é estando sobre uma nova direção. Você e eu, quando nós fizemos uma aliança com o Senhor, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos de uma direção antiga para uma nova direção. E não tem nada melhor na vida de um homem, na vida de uma mulher, que possa ser mais importante do que viver as novidades daquilo que Deus tem para a sua vida. Não tem nada melhor do que você transicionar de fase, mesmo que às vezes tendo que viver e conviver com algumas situações, com alguns problemas. Eu ouvi uma frase de alguém por esses dias, eu achei muito interessante, até compartilhei com os nossos supervisores, alguém que comentou assim que sucesso é ter problemas novos. Eu demorei um tempinho para entender essa frase, mas depois fez total sentido, porque de fato o nosso sucesso é marcado pelas transições, pelos momentos de mudança que vivemos dia após dia, e pessoas que não se submetem a uma mudança de vida, a uma transformação, normalmente são pessoas que estão reclamando dos mesmos problemas há muitos anos. São pessoas que estão, assim como lá o povo no deserto, rodando muitas vezes em torno de si mesmos e sem chegar a nenhum objetivo comum. E não tem nada melhor para a vida, para a história de um homem, de uma mulher, do que o momento da sua história onde você encontra Jesus. E aí a direção da sua vida é mudada, porque até então quem governava a sua vida era você mesmo, através daquilo que você aprendeu, através da sua filosofia de vida, através das direções que você recebeu do legado dos seus pais, através daquilo que falaram para você e você acreditou. Então a sua vida foi construída em cima de uma plataforma onde você estava dirigindo. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando nós então reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa limitação e passamos então a entregar os nossos corações a Ele, tudo muda e nós passamos a viver como o tema. Eu vou voltar aqui, não sei se dá, acho que está desligado. Vou voltar aqui, que é o tema dessa noite. Viver sob nova direção. Diga comigo assim: viver sob nova direção. E aí por esses dias, eu tive uma situação, estava passando por um comércio
que eu costumava, na verdade, né, porque agora eu mudei um pouco de endereço e agora parei de ir nesse comércio até por uma questão geográfica. Mas eu costumava ir nesse comércio. E era um comércio, obviamente que eu não vou falar o nome aqui, né? Eu costumava ir nesse comércio e algumas coisas eu gostava, outras eu pensava, puxa, né, podia melhorar algumas coisas. Mas tudo bem. Um determinado dia eu estou passando por lá e tinha uma placa, sob nova direção. Poxa, eu coloquei a minha expectativa lá em cima, que eu pensei, bom, pode ser que aqueles pontos, né, que eu imaginava que pudessem melhorar, agora sob nova direção, pode ser que vai estar muito melhor. E aí foi uma situação muito frustrante. Eu não sei se você já teve essa experiência de, sabe, olhar para um lugar e falar, puxa vida, tinha tudo para melhorar e a pessoa conseguiu piorar. E estava pior do que já estava. E aí eu fiquei pensando sobre a vida de algumas pessoas. Que às vezes é mais ou menos assim. A pessoa na fachada até coloca uma placa. Estou sob nova direção. Alguns podem até dizer assim, de uma forma mais enfática, né? Olha, a partir de hoje, Deus está sobre a minha vida. Mas o que realmente revela se eu estou vivendo em uma direção divina são os meus atos. É o meu testemunho de vida. É a minha história. Sabe, uma camiseta, um boné, um adesivo no meu carro, não fala realmente da minha experiência aqui de coração. Não fala da minha real entrega ao Senhor. Então, muitas vezes as pessoas têm apenas uma placa exterior, que elas frequentam uma igreja, que elas frequentam uma célula, que elas talvez fazem as suas orações, mas a sua vida não é mudada. A sua vida não é transformada. E é impossível, irmãos, que nós nos encontremos com Jesus verdadeiramente e continuemos sendo a mesma pessoa. Então diga comigo assim, encontro com Deus pressupõe transformação. Pessoas que não foram transformadas, elas não se encontraram verdadeiramente com Deus. Talvez se encontraram com a religião, talvez se encontraram com uma igreja, uma placa de igreja, se encontraram com pessoas, mas não se encontraram com o verdadeiro Deus. Porque quando nos encontramos verdadeiramente com Deus, nós somos constrangidos, tamanho é a dimensão daquilo que o Senhor começa a mover aqui dentro. Então, estar sob nova direção nada mais é do que reconhecer que eu já vivi uma vida velha. É Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, que diz: as coisas antigas, elas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. A expectativa divina é que nós tenhamos aqui um divisor de águas, onde as coisas antigas passaram em nossa vida. E coisas antigas dizem respeito à antiga direção que você tinha. Quem dirigia a sua vida? Quem eram as pessoas que influenciavam o seu coração antes de Jesus? E certamente que a resposta para essa pergunta diz respeito às suas colheitas atuais. Porque sim, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, nós somos absorvidos pela cultura da qual nos alimentamos diariamente. Então, obviamente que isso é uma semeadura, e como toda semeadura, chega a hora também da colheita, e nós precisamos reconhecer, então, que muitas vezes as lutas, as adversidades, os problemas, os rolos que nós estamos vivendo hoje, não foi o diabo, não foram as crises, não foi o governo, foi você mesmo que semeou essa semente e hoje está colhendo. Então, a nova vida em Cristo Jesus é uma vida cheia de expectativa. Por quê? Porque você não está mais no controle. E essa é uma área difícil para nós. Naturalmente, nós queremos estar no controle. Nós queremos dirigir a vida do nosso jeito. Nós queremos fazer, sabe, com que as coisas aconteçam do jeito que eu sonhei, do jeito que eu quero, mas nem sempre o Senhor vai permitir. E é por isso que estar em uma nova direção fará com que a minha e a sua vida, então, não mais seja dirigida da maneira que nós queremos, e sim da maneira de Deus. E ainda que muitas vezes isso repercuta em algumas lutas, adversidades e até mesmo alguns desertos, nós podemos ter a plena e absoluta certeza que melhor é estar com o Senhor dirigindo as nossas vidas, do que mesmo que alguma coisa estando dando certo, com você mesmo no controle.
Porque você mesmo no controle, uma hora vai dar errado. Eu mesmo no controle é uma fatalidade. Porque nós precisamos reconhecer que o Senhor, sim, Ele é o farol das nossas vidas. A palavra em Salmos diz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Então não tem como você dirigir o seu próprio caminho, a sua própria vida. Uma hora dá ruim. Estar sob nova direção, então, é viver as promessas de Deus, é reconhecer que o Senhor está no controle das nossas vidas. Paulo aqui em Efésios, ele nos dá uma grande lição de como é estar vivendo sob nova direção. Mas antes disso, ele vai falar sobre condições. Você leu ali comigo, e de modo especial eu destaquei para você aqui o verso número 1, quando ele fala o seguinte, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa é a primeira condição que Paulo fala. Diga comigo assim, estávamos nós mortos. Ok, gente? Então, o que um morto revela, né? Qual que é a vida de um morto? Então, aliás, a vida de um morto é impossível, né, gente? Ainda bem que eu me antecipei aqui. Primeiro, o morto é incapaz de reagir, de corresponder, de comunicar-se, de movimentar-se, de aproximar-se. A mensagem até chega, né? Chega até o homem e ele não ouve, não responde, não reage. O nome que nós damos para isso é morte espiritual. Uma pessoa morta espiritual é exatamente assim. Ela não ouve, ela não reage, sabe? Ela, por mais que a palavra chegue aos seus ouvidos, ela é incapaz de absorver aquilo que as Escrituras ensinam. Então, o homem sem o toque do Espírito, ele está inteiramente incapaz de responder ao chamado de Deus. Por isso é que a regeneração, o ato do Espírito nos tornar nova criatura, é um dos passos iniciais no processo de salvação. Sem a obra do Espírito, não respondemos a Deus. Então, esse é um ponto muito importante. Porque às vezes a gente acha que porque está andando, né? Porque está muitas vezes desfrutando de um vigor físico, e a gente tem que reconhecer, porque na primeira avaliação você pensa, como que uma pessoa, né, que anda, que olha, que enxerga, que escuta, que corre, que faz academia, né, que muitas vezes usa o seu intelecto, são pessoas inteligentes, são pessoas atléticas, são pessoas comunicativas, são pessoas capazes, com muitos dons, com muitos talentos. Como pode alguém assim estar morto? É possível que alguém assim esteja morto? Sim. Segundo a palavra de Deus, a ênfase do que a palavra nos ensina não está nem no corpo, nem na mente, nem na alma. Aliás, está na alma. Você pode muitas vezes estar ali com o seu corpo vibrante, com a sua mente fluindo, mas a sua alma está morta. E a alma é aquilo que nos conecta a Deus. A alma é essa esponja que muitas vezes recebe a presença de Deus através do seu espírito. E é por isso que ainda hoje, pessoas ao nosso lado podem estar vendo, ouvindo, percebendo, mas elas não estão entendendo, né? Em muitas parábolas, o Senhor colocou isso de uma forma muito expressa, dizendo que vendo não veem, ouvindo não ouvem, porque a mensagem não chega ao coração dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão mortas. E a morte espiritual, irmãos, é sem dúvida um dos maiores problemas da nossa geração. Por que que hoje tem tantas pessoas com dons, tantas pessoas capazes, mas por que que elas não se movem em Deus? Porque elas estão mortas espiritualmente. Elas estão vivas apenas no seu corpo físico, no seu intelecto, nos seus dons, nos seus talentos, mas elas não estão vivas para com Deus. Paulo vai explicar muito melhor do que eu estou explicando agora, mas eu queria antes falar para você o que nos revela, mais uma vez, a figura do morto, segundo o que as Escrituras estão nos dizendo. Ele começa também a se decompor, né, no sentido, não no sentido físico, obviamente, mas da desintegração da sua personalidade moral e espiritual. O homem se decompõe quando ele não está conectado com Deus. Essa é a característica, né,
de um morto. Ele vai exalando mau cheiro, e com o tempo ele vai se decompondo. Ele vai se putreficando, porque é realmente a característica daquele morto. Agora, na vida espiritual não é diferente. Uma pessoa sem a conexão com Deus, uma pessoa que não está ligada ao Senhor, uma pessoa que está morta espiritualmente, na sua vida moral, ela também começa a se desintegrar. A sua personalidade moral e a sua personalidade espiritual começa a desfalecer. E às vezes eu fico vendo, sabe, pessoas que são honestas, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de família, uma pessoa talvez eticamente coerente na maioria dos seus princípios de vida, só que essa pessoa ainda não se conectou com Deus. E o tempo vai passando, e quanto mais tempo passa, por mais que a pessoa seja boa, como eu disse, trabalhadora, uma pessoa eticamente, correta na sociedade, com o tempo, se essa pessoa não se ligar a Deus, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a se desintegrar na sua personalidade moral e espiritual. É aí que começam a abrir mão de valores, de princípios. É nesse momento que as pessoas começam a falar assim, mas não precisa ser tão radical assim não. Essa coisa de igreja, de Bíblia, de vida espiritual, importante é ir de vez em quando na igreja, importante é você fazer as suas orações em casa. E normalmente começa assim. As pessoas, elas abaixam muito o padrão espiritual. Elas tornam o padrão espiritual muito baixo, e isso faz com que elas comecem a viver numa vida moral muito rasteira, e elas começam sutilmente a aceitar qualquer coisa. Sutilmente, elas vão se acostumando com o pecado, elas vão se acostumando com a vida sem Deus, elas vão se acostumando a viver para si mesmas, e aí de repente, sem perceber, lembre-se, eu estou falando de uma pessoa boa, de boa família, um trabalhador, uma pessoa honesta, uma pessoa eticamente correta na sociedade, mas sem perceber, até essa pessoa que é boa, que é trabalhadora, que é honesta e tudo mais, ela começa a se corromper no seu espírito. Quantos estão entendendo a palavra essa noite? Sabe? E esse é o ponto mais delicado da existência humana. É por isso que Paulo ele vai fazer assim uma avaliação muito forte sobre a igreja, dizendo: igreja, vocês precisam reconhecer que agora vocês estão sob nova direção, que a vida antiga, onde você mesmo dirigiu seus passos, não faz mais sentido. E se você continuar dirigindo a sua própria vida, vai dar ruim. Então Paulo, ele nos ensina alguns princípios, quero compartilhar com você. Primeiro, ele fala que antes de Jesus, estávamos como que escravos do pecado. Como nós andávamos outrora? Essa é a frase que tem ali, nos quais andastes outrora. Significa, como andávamos antes de conhecer a Jesus? Essa é uma boa pergunta. Como você andava antes de conhecer a Jesus? Eu sei como eu andava. Eu sei como era a minha vida. Aliás, não só a minha. Eu tive o privilégio de participar da conversão de dezenas e dezenas de pessoas. E eu vi, com os meus próprios olhos, eu testemunhei como era uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. E essa é uma pergunta que talvez ajude-nos a esclarecer muitas coisas sobre o que estamos vivendo hoje. Como andavam nós antes de conhecermos a Cristo? E Paulo então vai descrever como é a vida do homem sem Deus, como é a vida do homem que andava segundo o seu próprio entendimento, como era a vida de um homem que andava segundo o conselho do mundo ou das pessoas que estavam ao seu redor. E ele começa por aqui, dizendo que a nossa vida antiga, ok? Está falando aqui sobre pessoas que agora estão sob nova direção, mas ele está falando assim, a nossa vida antiga era segundo o curso deste mundo. Essa é um trechinho do versículo ali de Efésios capítulo 2. Como andávamos nós antes? Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Mundo, muitas vezes na Bíblia, é definido como sistema. E esta é uma das vezes que
deve ser traduzida assim. Paulo fala aqui do pensamento cultural, ou seja, do sistema que controla o mundo e, consequentemente, o ser humano que está nele. São sistemas morais, filosóficos, espirituais que agem em todas as camadas sociais. Vivemos no meio de uma realidade cultural pagã e demoníaca. O sistema social não é neutro, antes, ele é oposto a Deus. Muito bem, Paulo está dizendo que vivíamos antes segundo o curso desse mundo. Precisamos entender a palavra mundo aqui e fazer uma bela distinção. Primeiro, mundo aqui não se refere a cosmos, porque, sim, o cosmos é perfeito, é a criação de Deus. A árvore peca, o mar peca, não. É a criação maravilhosa de Deus, o cosmos, tudo aquilo que Deus fez é maravilhoso. Quando a Bíblia cita a palavra mundo, não está falando da terra que nós pisamos, da terra que nós habitamos, está falando do sistema de governo que rege essa terra. E é por isso que quando Jesus disse, e esse talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, né? Quando Jesus disse, o mundo jaz do maligno, né? Ele não estava dizendo que o mundo está nas mãos do diabo e que o diabo dominou todas as coisas, não. Ele estava dizendo assim, olha, eu não compactuo com o sistema que está nas mãos do maligno. Porque aqui há uma diferença muito grande. Sim, a Bíblia está nos orientando, dizendo, agora você não anda mais segundo o curso desse mundo. Você andava assim. Em outras palavras, você andava sob um sistema filosófico, um sistema de governo, que muitas vezes regia as suas decisões, regia aquilo que a sua família deveria fazer ou não, aquilo que você como indivíduo deveria fazer ou não. E é desse sistema que Paulo está falando. Olha, agora vocês não andam mais segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque agora eu e você estamos sob nova direção. Amém? Você está sob nova direção? Quando nós estamos sob a direção de Deus, então não andamos mais segundo o curso desse mundo. Porque sim, quando nós estamos envolvidos nesse mundo, e é importante dizer isso porque o próprio Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Ou seja, não tem como você se livrar do mundo. Lá na época de Jesus, né, existiu um grupo, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, e esse grupo chamado essênio, né, inclusive a eles nós devemos boa parte dos cânons bíblicos, porque eles foram quem esconderam os pergaminhos, mas sobre eles abateu um tipo de sentimento na época, que era mais ou menos assim, eles pensaram, aqui esse mundo está impossível de viver, é muito pecado, é muita mentira, é muita falsidade. Eles começaram a sentir nojo do mundo que eles estavam vivendo. Qual que foi a ideia que eles tiveram? Vamos viver nas montanhas. Vamos fazer a nossa casa sob cavernas. E qual foi a grande surpresa que eles tiveram? Que quando eles deixaram a cidade e eles foram viver nas cavernas, eles começaram a perceber algo que talvez eles não tinham percebido antes. O pecado não está no lugar. O pecado está nas pessoas. E aí mesmo lá nas montanhas, eles tiveram que reconhecer, sabe? Nós precisamos da mesma graça. Por isso Jesus sábio disse, não peço que os tires do mundo. Em outras palavras, gente, nós não vamos ter que... O separar-se da sociedade não é exatamente você comprar uma casa no sítio e falar assim, eu vou morar lá no sítio porque lá eu não vou ter contato com as pessoas, lá eu não vou pecar mais, lá eu... Não adianta, o pecado está em nós. Ele vai junto com você. Agora, algo que eu disse hoje pela manhã e queria enfatizar para você também agora nesse culto da noite. Não é o lugar que muda a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que muda o lugar. Sabe, a Bíblia diz que haviam santos na casa de César. O que era a casa de César? Gente, os palácios romanos eram os piores lugares desse mundo, porque lá havia todo e qualquer tipo de infortúnio espiritual, sabe, as heresias, eles
idolatravam vários deuses, eles sacrificavam para outros deuses, mas haviam muitos pecados sexuais dentro dos palácios de Roma, dentro da casa de César. Mas acredite, mesmo na casa de César, que era um lugar podre, né, que era um lugar de muito pecado, mesmo lá dentro haviam santos de Deus. E se havia santo de Deus na casa de César, talvez esse seja um recado para nós, no sentido de que se havia santo de Deus na casa de César, pode haver santo de Deus na política, pode haver santo de Deus no governo, pode haver santo de Deus nas universidades, pode haver santo de Deus no comércio e em todos os lugares. Porque não é o lugar que muda a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que muda o lugar, amém? Com Daniel foi assim. Pois Daniel podia e teria todos os motivos para se corromper. Ele foi praticamente instruído sobre toda a cultura dos caldeus, mesmo sendo ele ali, né, um fiel homem de Israel, alguém que pertencia ao Senhor. Mas ele foi praticamente sabatinado na cultura dos caldeus. Mas acredite, a fé que estava lá no coração de Daniel foi suficiente para que o lugar que ele estava não mudasse o seu coração, mas ele mudasse o lugar completamente. E é isso que Deus nos fala nessa geração também. Muitos de nós podemos ter várias críticas do pastor, é que você não sabe lá onde eu trabalho. As pessoas falam palavrão, sabe? Lá tem algumas pessoas que falam sobre pecados, sobre coisas terríveis. E você acha que Deus te colocar lá por quê? Porque o Senhor quer te usar como uma luz, como um instrumento, e não é o lugar, definitivamente não é o lugar que muda a pessoa, gente. Mas é a pessoa cheia do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, amém? É a pessoa sob nova direção. Quem está sob nova direção, muda qualquer lugar onde pisar. Porque a presença de Deus está sobre ele. Paulo está dizendo, vocês antes andavam segundo o curso desse mundo, mas agora não andam mais. Amém? Próximo ponto, Paulo fala que além de andar segundo o curso desse mundo, nós também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Em outras palavras, o diabo e os seus demônios. Esta é a segunda força que domina o homem sem Deus. O diabo é descrito na Bíblia como um ser pessoal e existem inteligências demoníacas que agem na vida das pessoas e das estruturas sociais. Um dos versos, que é o verso 2, diz: o espírito que atua nos filhos da desobediência à potestade do ar. Veja só, Paulo está falando sobre uma vulnerabilidade que estava sobre o povo, que, primeiro, andavam sobre o curso desse mundo. E essa talvez seja uma das forças que hoje tem levado multidões para distantes de Deus. O mundo tem interrompido esse processo de conexão entre as pessoas e Deus. Mas não somente o mundo. Aqui Paulo está dizendo claramente que também o príncipe da potestade do ar, em outras palavras, Satanás e seus demônios. Sim, eles atuantes, e de uma forma inclusive inteligente, porque João 10:10, a palavra é muito clara sobre isso, que diz: o diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Essa é a única coisa que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. Ora, se o diabo trabalha assim 24 horas, qualquer pessoa que não esteja sobre nova direção, qualquer pessoa que não esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, obviamente está sujeito à potestade do ar. E a potestade do ar onde é, pastor? Eu pego ela aqui, ela está voando em algum lugar? Entenda, a potestade do ar acontece aqui. A nossa mente, diga comigo assim, a minha mente é um campo de batalha. Obrigado. Quando traz papelzinho que eu estou suando. Então, a nossa mente é o maior campo de batalha espiritual. Veja que há uma importância muito grande em nós
reconhecermos, obviamente que eu não sou marqueteiro de Satanás, né? Tem igrejas, tem pastores que às vezes insistem em ficar só falando do diabo, sabe, você nos conhece, nós não ficamos aqui fazendo marketing de Satanás, pelo contrário, mas em alguns momentos nós precisamos sim reconhecer, até como estratégia de guerra espiritual, que Satanás atua junto com os seus demônios, com o intuito de destruir a vida dos santos de Deus. É por isso que é tão importante que nós estejamos aliançados com a sua palavra, que nós tenhamos como princípio nas nossas vidas, viver blindando as nossas mentes e corações, possamos nos revestir com toda a autoridade e graça do Senhor. Aliás, eu separei aqui o texto de Efésios 6:11, mas antes disso deixa eu ler o texto que eu coloquei, que é: a velha vida sem a atuação de Deus está sujeita à orientação e direção dos poderes do mal. Apenas quando o homem se encontra sob nova direção, ele vai discernir Deus e o maligno. Então, preste atenção nisso. Quando Nicodemos perguntou para Jesus, como pode, alguém nascer sendo velho? Como pode alguém voltar ao ventre sendo velho? Jesus olha para Nicodemos, aquela cena, e fala: Nicodemos, se falando de coisas terrenas você não entende, quanto mais se eu falar de coisas espirituais. Lindo. Vem aqui pregar um pouquinho, estou cansado já. Glória a Deus, as crianças são maravilhosas. Então, Nicodemos foi alguém que teve que reconhecer isso. Ele reconheceu que as coisas espirituais só são capazes de serem discernidas quando você tem o Espírito de Deus, amém? Quando você nasce de novo. Quem não nasce de novo não discerne coisas espirituais. É por isso que talvez muitas pessoas hoje estão sofrendo, estão lutando. A vida de algumas pessoas é uma vida muito pesada, é uma vida muito triste, porque muitas vezes a falta de discernimento, sabe, eu coloquei ali, eu não sei se isso ficou claro para vocês, mas quando você está sob nova direção, você consegue discernir o que é de Deus e o que é do maligno. Até pessoas. Você consegue discernir quando alguém tem alguma maldade contra você. Quando alguém está tentando algum mal contra você, não estou falando que você deve ser uma pessoa obsessiva, por perseguição e nem nada disso. Não estou dizendo de loucura, tá bom? Tira isso de lado. Mas eu estou falando sobre discernimento. Você sabe a diferença entre loucura e discernimento? O povo de Deus tem discernimento, e o discernimento faz com que você evite algumas situações, alguns problemas, e até algumas pessoas. Pessoas que às vezes não somam na sua vida, não ajudam você para estar mais perto de Deus. Como reconheço um amigo, por exemplo? Eu reconheço um amigo por saber as intenções dele sobre a minha vida. Se um amigo tenha como intenção maior me levar para mais perto de Jesus, acredite, essa é uma pessoa séria. Porque se ele quer que você esteja mais perto de Deus, é porque obviamente ele preza pela sua vida. Mas há amigos que se achegam na nossa vida nos bons momentos, se achegam à nossa vida com segundas intenções. É verdade ou não é, gente? Mas quando nós temos um discernimento espiritual, nós podemos fazer até mesmo uma leitura das pessoas que estão à nossa volta. Então a Bíblia diz, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se Paulo está dizendo isso, é porque, tenha certeza, ele vai aprontar uma para você. E ele fala assim, o único jeito de você resistir firme, de você segurar firme, é quando você se reveste de toda a armadura de Deus. É quando você então entende que a sua vida só funciona quando você está vivendo debaixo da palavra do Senhor. Amém, igreja? Segundo também, as inclinações da carne. Então, nós vimos aqui que numa primeira condição estávamos mortos,
mortos, éramos escravos, vivíamos segundo o curso desse mundo, vivíamos também segundo a potestade do ar. E a terceira coisa que Paulo fala, e a última, é que nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne. Efésios 1:3 diz: entre as quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja isso, Paulo está falando sobre uma característica de pessoas que não estão sob nova direção. Elas andam segundo as inclinações da carne. Naturalmente falando, nós somos carnais. Na nossa aula do batismo ali no Integração, eu sempre brinco com os irmãos que coisa boa seria se lá no dia do seu batismo, aquele dia glorioso, abençoado, quando você desce as águas, ao ser batizado, né, e depois voltar, você imediatamente fosse recebido na glória. Coisa boa seria, não é, gente? Coisa boa, maravilhosa. Mas a verdade é que quando você sai das águas do batismo, você volta para a mesma vida. Porque nós ainda habitamos num mundo que é carnal. E ainda que você agora tenha feito uma escolha, você está sob nova direção, nunca podemos nos esquecer, gente, a nossa natureza é corrupta, é maldosa, é pecaminosa. A Bíblia diz que a inclinação do nosso espírito, ele dá para a carne. Aliás, o pendor, né, aquilo que inclina o nosso coração é para a carne. Então, nós temos, é como se uma pendência maior estivesse aqui para a nossa natureza carnal. Se você não conhecer a Deus, se eu não andar sob uma nova direção, a minha vida será permeada pelas ações que manifestam a minha carne. E é por isso que é tão importante que eu então entenda que a nova vida no Espírito me dá a possibilidade de fazer o pendor para o Espírito de Deus. E é nesse momento que nós começamos a viver em novidade de vida. Veja, eu coloquei aqui para tentar exemplificar um pouquinho melhor. A carne tem um poder nefasto sobre nós. Ela nos torna escravos de desejos, lascívia e paixões. Nos arrasta para pensamentos pecaminosos e destrutivos. Por isso que a Bíblia nos convida a negar-se a si mesmo, fazer morrer a sua natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Veja, a Bíblia está dizendo que há uma solução, e a solução é: negue-se a si mesmo, faça morrer a sua natureza carnal. Se antes de estar sob nova direção, você estava morto para com Deus, agora que você está vivo, você precisa fazer morrer a sua natureza carnal. Porque sim, a Bíblia fala que é possível vencer todas as coisas. Como? Por meio da santificação. Livro de Hebreus, capítulo 12, diz: a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E como nós entendemos a santificação? Irmãos, a santificação nada mais é do que a separação. O santo é aquele separado. Mas é separado do mundo? Não. Ele é separado do sistema que rege o mundo. Ou seja, de tudo aquilo que de alguma maneira o contamina. De tudo aquilo que afeta a sua vida espiritual. E é por isso que nós precisamos nos santificar. Por isso que o remédio para uma vida carnal, para essa inclinação voraz que a nossa carne tem, é exatamente a santificação. Paulo continua dizendo: ainda nós somos exortados, né? Aliás, ali foi eu que escrevi, né? Ainda somos exortados a não alimentarmos a carne no tocante às suas concupiscências, que são desejos estragados que ela produz. Romanos 13:14 diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Concupiscências são desejos.
Em outras palavras, é como se disséssemos, nós precisamos vencer a nossa carne. Como que vencemos a nossa carne? Não dando lado para os nossos desejos. Eu e você sabemos quem nós somos. Eu e você sabemos o potencial, o risco que nós corremos quando estamos longe de Deus, longe da palavra do Senhor. E é por isso que uma palavra como essa traz lucidez à nossa vida espiritual. Revista-se do Senhor Jesus Cristo, sabe? Em nada disponhais, não facilita. Em outras palavras, traduzindo num português bem claro para você, não facilita para a tua carne, porque ela é traiçoeira. O livro de Provérbios fala que o coração humano, ele é extremamente corrupto. Ai de quem confia nele. Porque é exatamente assim, gente. A nossa natureza carnal e pecaminosa sempre vai nos levar a cumprir os desejos do nosso coração. Por isso que só consegue realmente crucificar os seus desejos quem está na cruz de Cristo. Quem fez uma aliança com Deus. Quem está sob nova direção. Como é possível viver sob uma nova direção? Uma vez que nós estamos escravizados ao pecado. Como que é possível se livrar dessas artimanhas malignas? O mundo, como nós vimos aqui, a potestade do ar, a nossa carne, é exatamente aquilo que Efésios 2:1 fala. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E agora eu queria que você repetisse comigo, diga comigo assim, Ele. Agora diga, Ele me deu vida. Sabe, a resposta para a pergunta está aqui. Como você pode vencer? Ele. Por você mesmo você não consegue. Por mim mesmo eu não consigo. É somente Ele, é a graça dEle, é o favor dEle, é a palavra dEle, é a aliança que eu tenho com Ele. É através deste relacionamento que eu venço na vida espiritual. Alguém poderia pensar que eu vou usar toda a minha inteligência, eu vou usar toda a minha capacidade, eu vou usar todos os meus dons. Nada disso fará efeito se eu não estiver crucificado com Ele, e se eu não estiver vivendo em novidade de vida, estiver sob nova direção. Porque a nossa carne é traiçoeira. Como alguém morto, sem habilidade moral, dominado por forças externas e internas, que conspiram contra Deus, pode encontrar a vida e a liberdade, a não ser que Deus o ressuscite dos mortos? Como, gente? A resposta está ali também. Os versos 4 e 5 diz, mas Deus, diga comigo, mas Deus. E a palavra continua dizendo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a resposta. Como você pode vencer o mundo? Como você pode vencer a sua própria carne? Como você pode vencer a potestade do ar que muitas vezes tenta atuar sobre os filhos desobedientes? A resposta está aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que Ele nos amou, e estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida. O mesmo Deus que te deu vida estando você morto, é o mesmo Deus que vai tirar você da escravidão do pecado, amém? É o mesmo Deus que vai te livrar das ações malignas que estão muitas vezes sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porque se nós não submetermos a nossa vida ao Senhor e não reconhecermos que a nossa libertação só é possível através dEle, você vai esforçar. Você vai achar que é só frequentar a igreja, que é só fazer oração de vez em quando na verdade não é. Diz respeito a uma entrega completa. Diz respeito a uma decisão do meu coração de não mais governar a minha vida por mim mesmo. Senhor, a partir de hoje, assume o controle da minha vida. Isso, irmãos, é entregar a sua vida a Jesus. Tem muita gente que fala, eu entreguei a minha vida a Jesus lá no ano XYZ. Mas aí você vê as atitudes, você vê o coração, você vê a história da vida da pessoa, e tudo que você imagina, olha, se ela entregou, mas já pegou logo na saída do culto. Porque não é possível, gente. Se você entrega verdadeiramente a sua vida, eu reconheço, entregar não é fácil.
Nós não queremos entregar, nós queremos controlar, nós queremos dirigir. Mas é o Salmo 37 que traz essa linda declaração: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará por ti. Sabe, a entrega é um segredo da vida espiritual. Pessoas que insistem em controlar sua vida hão de reconhecer que a sua história será cheia de falhas, porque nós somos limitados. Por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais bem intencionado que você esteja, sem Deus, meu irmão, não é possível. E é por isso que a nossa vida precisa ser uma vida sob nova direção. Quero convidar o pessoal do louvor para subir aqui, enquanto eu leio essa última frase com vocês. Isso só foi possível porque você permitiu que Ele assumisse a direção. Agora, eu e você, no caso, né? Estamos sob nova direção. Não mais do mundo, do diabo e nem da carne, mas de Deus. Quantos podem dizer um amém? Amém? Pode ficar em pé nesse momento. Amém? Não tem nada mais precioso, irmãos, do que estarmos vivendo em uma direção nova para as nossas vidas. E você é a pessoa responsável por dar um destino para a sua vida, para a sua caminhada. Nós somos inclinados, como dissemos aqui, naturalmente para a nossa carne, mas há um anseio na sua alma por dependência, por descanso. A Bíblia está recheada de palavras, de promessas que falam de um lugar em Deus, um lugar onde você pode descansar, um lugar onde você sai desse lugar de protagonismo da sua vida, que Deus na verdade nunca nos chamou para estar, não, muito pelo contrário. Nosso lugar sempre foi de dependência dele, dependência da sua palavra. E sabe, tudo isso faz parte de um coração inclinado à sua natureza carnal e mais pecaminosa. Se você viver uma vida sem Deus, se você viver a sua história do jeito que você acha ser mais conveniente, você pode até ir bem até uma certa altura. Como eu estava dizendo lá no início, né? O quanto sou grato, hoje de manhã falei um pouco mais sobre isso. O quanto sou grato, por exemplo, pela vida da igreja. Se eu pudesse dar um conselho assim, daquele do melhor conselho para os pais que estão aqui, eu falaria com certeza: nunca saia da igreja, nunca deixe a tua família, nunca deixe teus filhos longe da igreja, porque desde o dia que eu entrei na igreja, eu aprendi muitas coisas. Eu era alguém que tinha todas as características para dar errado na vida. Filho de pais separados, vivi em uma situação muito dolorosa na minha infância, pré-adolescência. Por muitas vezes a minha vida na fase da adolescência foi marcada pela violência. Eu tinha amigos dos quais, às vezes eu olho, eu sei que alguns deles estão até presos hoje. Eu falo com muito temor, mas com muita gratidão. Ainda bem que Deus colocou uma igreja no meu caminho. Ainda bem que Deus colocou pessoas, porque tudo que eu aprendi a nível de caráter, de vida moral, de princípios, de valores, vieram da igreja. Então, irmãos, não há um lugar de habitação tão importante como esse, sabe? Esse é o maior ativo da sua vida hoje. Chama-se Igreja do Senhor Jesus. É um lugar onde nós somos curados, é um lugar onde somos tratados, é um lugar onde somos confrontados, sim, muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas adversidades, mas aqui nós crescemos. E eu creio que Deus quer forjar um novo homem dentro de você, uma nova mulher. Eu creio que Deus quer forjar as características de alguém que está sob nova direção. Não queira viver por você mesmo, não queira e não acredite que fazer do seu jeito é o melhor, não. Deus deixou um manual certinho para o ser humano, chama-se Palavra de Deus. E aqui está o manual para a sua vida, aqui está o manual para a sua história. Quer andar sobre uma nova direção? Faça uma imersão nesse manual, reconheça quem você é, descubra o seu chamado,
descubra a sua essência, descubra o seu propósito de vida, porque então tudo fará sentido. Hoje vemos as pessoas sofrendo com ansiedade, vemos as pessoas sofrendo com depressão, vemos as pessoas sofrendo com esses horrores emocionais que estão abalando a sociedade que nós vivemos. De onde vem tudo isso, gente? Vem de uma carência muito grande que nós temos, de não reconhecer o nosso lugar em Deus, o nosso chamado no Senhor. Quando você entende para que está aqui na terra, qual é o propósito de Deus para a sua vida, não há espaço para sentimentalismo, não há espaço para emoção, porque você se encontra com a verdadeira graça de Deus, e o poder de Deus vai superabundar sobre a sua vida, vai tirar você desse cativeiro emocional, dessas trevas que você vive, às vezes no relacionamento, na vida financeira, na saúde. Pessoas que estão constantemente vivendo sob enfermidade, de enfermidade em enfermidade. Não é de Deus isso para a sua vida. É hora do Jeová Rafá, o Deus que cura todas as enfermidades, entrar sobre a sua história de uma forma definitiva, curar todas as suas dores. É hora do Senhor suprir todas as suas carências. É hora do Senhor então ocupar esse espaço que muitas vezes tem sido ocupado com tudo aquilo que não vem de Deus. E quando Ele entra, irmãos, então sim, nós sentimos uma saciedade muito grande, nós sentimos um conforto, sabe? Esse conforto nenhum remédio pode te dar, esse conforto nenhum conselho pode te dar, mas quando a palavra penetra o seu coração, quando a voz do Espírito vem sobre você, você fica tão leve. É tão especial aquilo que Deus faz quando você abre o seu coração. E a Bíblia diz no livro de Salmos: há um coração que é contrito, há um coração que é quebrantado, a esses o Senhor não dispensa. Então abra seu coração para Ele essa noite, fale com o Senhor, fale dos teus sentimentos, fale das tuas dores, fale desse vácuo que está aí, desse espaço que precisa ser ocupado pela presença dEle. É só a presença dEle que pode transformar as nossas vidas. Então abra seu coração a Ele essa noite, feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo visitar a sua alma agora, deixa Ele vivificar o seu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nas minhas mãos
Sabe, uma coisa que eu queria dizer a você, eu tenho uma grande certeza no meu coração nesse momento. E a certeza é que eu por mim mesmo não posso. A certeza que eu tenho essa noite é que, por mais que eu queira, por mais que muitas vezes eu lute com as minhas próprias forças, por mais que eu tenha boa vontade, até mesmo a boa vontade não resolve o meu problema. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma intervenção divina sobre o meu coração para que então eu tenha forças. A Bíblia fala no Salmo 40, é um dos textos que eu mais amo. A Bíblia fala que Ele faz forte ao cansado. E Ele multiplica até mesmo as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu aprendo ali que a minha força para tomar decisões, para viver sob nova direção, para dar o governo da minha vida a Deus, vem dEle mesmo. E hoje eu preciso dessa ajuda. Você precisa também. E eu quero orar por você que quer uma ajuda do Espírito Santo, por você que por você mesmo não está conseguindo, não está vendo as mudanças que você gostaria de ver, mas o Senhor está assistindo a sua vida hoje, e não tem nada que toque mais o coração de Deus do que um espírito quebrantado, humilde, do que alguém que reconhece: Senhor, sem a tua mão não é possível, sem a tua graça, sem o teu favor. Amém? Eu quero orar por você. Se você quer receber essa força, se você quer receber essa oração, sai do seu lugar, fique aqui à frente. Enquanto vamos entoar mais um cântico, nós vamos orar e vamos receber essa força que vem do alto sobre as nossas vidas. Espírito, Aleluia, Senhor. Quererê cantar a lamacê, deixa minha vida. Espírito, deixa minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu, aonde a vida, aonde a vida. Ah, Pai, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração ao Senhor. Nós reconhecemos aqui a nossa dependência, Senhor. Por nós mesmos não é possível. Nós reconhecemos aqui a falta, muitas vezes, de força.
de sabedoria, de uma ação, de uma reação que seja consistente com aquilo que nós estamos vivendo, com as lutas, com os enfrentamentos, com as guerras, com as batalhas espirituais que muitas vezes estão sobre a nossa mente. Ah, Pai, por mais que nós conheçamos a Tua palavra, às vezes são tão pesados os embates da vida, e eu estou aqui junto com os meus irmãos, irmãs, e hoje eu quero, Pai, reconhecer que nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua intervenção, precisamos da ação do Teu Espírito sobre a nossa vida. Não queremos governar a nossa própria vida, porque sabemos o mal que estamos fazendo, mas queremos dizer: Senhor, governa para nós, Senhor. Pai, toma a direção das nossas vidas. Nós estamos aqui entregando os nossos corações e dizendo que nós precisamos e ansiamos pela intervenção do céu sobre nós. Pai, agora procura aquele espírito abatido, contrito. Procura, Senhor, aquele coração que está realmente declarando: eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua ajuda, ó Pai. E Deus, fortalece os Teus filhos, fortalece a Tua igreja, ajuda, Senhor, aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está enfrentando lutas e adversidades, e por esse motivo tem ansiado tanto por uma direção do Senhor em suas vidas. Pai, fortalece os cansados, também traz alívio à alma sofrida, traz alívio às dores do coração, traz alívio, Senhor, às guerras e batalhas emocionais que os Teus filhos têm tido. Pai, traz livramento sobre eles, não deixe com que o inimigo permeie as suas mentes e corações, mas hoje derrota, Senhor, frustra todas as ações do inimigo sobre os Teus filhos e permita que eles entrem em uma nova direção, Pai, em um novo espírito, aonde o Senhor estará presente, aonde o Senhor estará governando, aonde eles estarão sob nova direção, Pai, sob a direção do Senhor. Agora não mais vivendo sobre a influência da sua velha vida, não mais vivendo com as características do antigo homem, Senhor, mas a nova vida em Cristo Jesus, Senhor, mas a nova história que o Senhor preparou para a vida de cada um deles, seja esta, Senhor, a predominar na vida de cada um essa noite, ó Pai, porque nós cremos nas Tuas promessas. E sim, Pai, onde abundou o pecado nas nossas vidas, hoje superabundou a graça do Senhor, superabundou o favor de Deus, e nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus de promessas. Por isso consagramos as nossas vidas, por isso declaramos que o nome de Jesus reina na história do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aleluia, querido. Adore o Senhor, adore o Senhor, celebre o Senhor. Levante as suas mãos e diga isso. Entregue seu espírito a Ele. Adoramos, adoramos, adoramos o Teu nome, Jesus. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Vamos mais uma vez, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero e em louvor Adore, adore Ele com todo o seu coração. meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Vamos só as vozes cantar isso, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero Levante sua voz a Ele. meu coração eu quero derramar diante do Teu
suas mãos sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite especial na tua presença, porque o Senhor tem tirado de nós todas as características do velho homem, Senhor. Temos o privilégio de ser novas criaturas, de viver em novidade de vida, de vivermos agora plantados em um terreno fértil para dar frutos ao Senhor e ao teu nome. Obrigado porque essa libertação tem alcançado as nossas casas, as nossas famílias, e temos visto, Pai, a glória do Senhor se manifestar no meio da tua igreja. Pai, aqui estão corações sinceros, e nós queremos declarar, como já declaramos essa noite, somos dependentes do Senhor, não queremos fazer nada por nós mesmos, não queremos dirigir a nossa própria vida, não, Pai, nós estamos sob nova direção, e pedimos, vem Senhor, vem dirigir, Tu és a lâmpada para os nossos pés, Tu és a luz para os nossos caminhos, nós dependemos do Senhor. Ilumina, Senhor, tudo aquilo que está à nossa frente, para que possamos caminhar seguros na direção do Teu Espírito. Assim nós oramos gratos por tudo que o Senhor fez essa noite, mas ainda pelo que o Senhor fará todos os dias, em nome de Jesus, amém. Dê teu melhor aplauso ao Senhor, aleluia, te adoramos Jesus, te agradecemos Pai, aleluia, aleluia, amém, amém querido, Deus abençoe você, vai na bênção, vai na paz, dá um abraço forte de quem está perto de você.